mulheres do nosso sistema tentaram impedir que elas fizessem o que elas vieram fazer ao mundo e trazer o legado delas. Quantas vezes a gente olhou para essas situações e achou assim, puxa, é muito para mim, né? E a gente desbrava aí o mundo com a nossa força interna, com Deus maior no coração e com nossa energia de potência. Então, que linda que vocês voltaram, que bom, e eu sou grata por isso, por vocês estarem aqui. E a gente vai nessa noite trazer um conhecimento muito belo, que é o sistêmico. E aí está aí o nosso sistema, né? Das pessoas, dos homens que não honram o feminino, mas que tem homens também que honram muito o feminino, que abraça a nossa causa, que traz a harmonia e o bem, né? Feliz somos nós, que a gente está num outro caminho, onde a gente traz a nossa alegria para quem quer que seja, não é? Através do nosso trabalho. E aí, então, deixa eu me apresentar novamente. Eu sou Sil Moraes, mentora sistêmica. E agora a gente entendeu por que estava o áudio ali falhando, né? Não consegue, a nossa energia é maior, né? Pô, nossa energia é maior. E aí, eu quero trazer um pouquinho o olhar do sistêmico, exatamente a partir deste lugar do como foi difícil para as mulheres trazerem a força do feminino, a alegria do feminino, o trabalho, né? Como a própria, dentro da própria história. E aí eu estava falando que é exatamente esse ponto que a gente escolhe fazer o que a gente faz, porque isso ressoa na nossa história. Se não é na nossa história, é na história da nossa família. Então, eu tenho uma mentorada que é muito gracinha e ela tem um ateliê que é maravilhoso, sabe, gente? Ela tem um ateliê muito legal e ela faz costuras diferentes e ela utiliza retalhos dentro da costura e para alta costura. E quando a gente começou a entender o que travava o negócio dela, uma pessoa que ganhou prêmios, uma pessoa que ganhou, fez coleções para Renner, Riachuelo, né, grandes marcas, e de repente ela travou e não conseguia crescer. E aí ela queria entender, Sil, o que acontece? Por que eu estou com tanto medo? Tá? E uma das histórias muito linda dentro do lastro de história dela, e a gente vai falar sobre as nossas histórias, né? Quero saber as histórias de vocês também. Tem a história da avó que costurava e da avó que sustentou a família pela costura. E tem a história da mãe que escolheu trabalhar, não trabalhar, e costurava para as filhas, para a família, né? E tinha um sonho de empreender, mas não fez isso. E essa história dessa moça, enquanto a mãe tentava fazer de uma forma que ela fosse a melhor em tudo, negava o que ela tinha mais de legado da família, que é essa construção da costura. Então, quando ela estava lá brincando de costurar, ou fazia e mexia os retalhos, ou vinha com algo assim, a mãe falava: não mexa nisso, isso não é para você. Né? Você não está fazendo bem, você está enganando as pessoas, você está pegando um retalho e fazendo e vendendo, porque daí ela vendia as coisinhas que ela fazia, mesmo criança, ela tinha esse ímpeto de empreendedora, né, na vida dela. E ela fazia as coisinhas e os fuxiquinhos e fazia detalhezinhos, enfim, ela foi aprendendo dentro dessa linhagem de mulheres que costuravam a trazer também o dom dela. Só que a mãe não conseguia enxergar isso.
na história da mãe, tinha um lado da mãe, que era um lado de não ter ido para a vida fazer o que ela gostaria de fazer. Ela foi uma dona de casa, morreu, acabou falecendo muito nova, e essa moça, né, no auge da carreira dela, ela travou e não conseguiu. Entregou o que tinha que entregar, despediu todas as pessoas, né, do negócio dela, e aí ela parou. E a gente vê assim, né? O que faz a gente travar? O que a gente trava? Porque todo mundo trava, né, Rô? Todas nós travamos, gente. Aquela, totalmente. E quando a gente vai fazer algo, né, que a gente deseja fazer algo e está travada, a gente tem uma coisa muito forte que é nos culpabilizar. E a gente cai nesse lugar muito fácil, não cai, gente? Quando você não está bem ou não está fazendo, a coisa não está dando certo, você fala, eu não, acho que eu não sirvo para isso, não. Eu acho que eu vou desistir, o negócio não é para mim, não está muito difícil, eu tenho que matar um leão a cada dia. E a gente trava nesse processo e a gente começa a trazer essa questão para nós. E a minha fala de hoje é que quando você olha para a sua trava de forma amorosa, você não só está dando um passo na sua vida em direção a uma realização, mas você está curando todo um sistema que às vezes a gente nem entende que está na nossa história e que a gente está trazendo isso, né, Rô? E aí eu quero trazer para vocês um sentido muito legal disso, que é a trava como sendo o maior chamado para que a gente possa crescer. Então me conta aí no chat, põe aí, quero ouvir vocês, ou abre o microfone, quero ouvir vocês. Qual é a trava de vocês hoje? Como vocês veem o negócio de vocês? Estão conseguindo? Ou tá aqui, tem uma situação, fala, nossa, eu quero muito progredir, mas eu estou travada nisso. O que tem dentro do negócio de vocês hoje? O que vocês gostariam de superar e de trazer para o mundo dentro do que vocês fazem? Aí a gente vai tricotando, vai relaxando, vai soltando a energia do começo, né? Aí soltando essa energia do começo e vai ficando aquela coisa gostosa. Nossa, de novo, né? Daquele lugar onde mulheres crescem com mulheres, né? Que a gente vive a nossa história, o nosso momento, né? Deixa eu ver se tem um chat. Parou por quê, né? E a história de vocês, né? Se vocês conseguem ver no negócio de vocês, a história de vocês. Ah lá, a Edilene está passando, né, Edilene? A história de vocês dentro do negócio, né?
Por que que uma trabalha com uma determinada coisa que aprendeu com a mãe ou com a avó, né, que é muito forte a figura, das mulheres dentro do nosso sistema, ou outras que a gente vê, né, dentro do sentido também de serem as, guardiãs da família, né, serem aquelas que estão à frente da família, e que vão levando o negócio, porque tem aí toda uma família. Às vezes a gente tem um negócio que é um negócio da família. Trabalha a mãe, trabalha o marido, trabalha os filhos, né? Me contem um pouquinho como é o negócio de vocês, para a gente ir entendendo essa história de vocês e do porquê que a gente trava, né? Então, que nem a Rô está falando, né? Dentro da história que ela trouxe, o que a gente olhou na história dela, foi muito lindo, né? Porque é aquele momento onde a gente acha assim, isso aqui não tem a ver, não. Imagina, isso aqui, na minha relação com meu pai, a minha relação com a minha mãe, imagina, não tem a ver, né? E eu vou falar para vocês que eu fui uma menina em que eu fui a perfeita, onde eu tentei uma vida toda fazer tudo muito certinho, ser a boa menina, para não dar trabalho para a mãe, para que a mãe pudesse olhar o potencial que tinha. Eu fui essa menina. E como eu me construí dentro do meu sistema, sendo essa menina que queria agradar essa mãe, queria fazer tudo certinho. Eu fui aquela que saí para o mundo, e tão pequenininha, já com 12 anos, após perder o meu pai, eu fui para o mundo. E chegando no mundo, criança ainda, né, a gente olha para o mundo, eu tive que ter uma energia muito masculina. E aí eu fui com aquela energia para a vida de desbravar o mundo, de fazer e de acontecer, e eu fui esquecendo, eu fui perdendo, me perdendo do meu feminino. Quando eu tive que empreender, eu fazia muitas coisas, era assim de fazer, gente. Fazia. Tem aí uma mulher assim que é a realizadora, né? A que faz, né? A gente até se acha nisso, né, Rô? A que faz, a que põe energia, a que bota para rodar. Pois é, está na nossa história, está no nosso lastro, né? E aí, Edilene falou assim: tem um ateliê de costura no centro de Varginha. Meu trabalho desde 11 anos de idade que costura. Olha isso na história, 11 anos. Hoje, aos 48 anos, mas não vejo crescimento. E é legal a gente olhar isso porque está no seu lastro, está no seu amor. Então, quando a gente entende que está a costura em você e você está para a costura, a gente tem que entender como está essa energia, né, Edilene? A energia do feminino, de criação, e a energia do masculino, que é pôr o negócio para funcionar, que é realizar, que é vender. Será que eu sei vender as minhas peças? Será que eu sei vender por preço, por valor no meu trabalho? Porque isso também é sistêmico. Às vezes a gente tem esta dificuldade. Por isso eu acho maravilhoso o grupo de vocês, de Mulheres em Cena, onde vocês podem falar sobre a história de vocês, sobre a trava de vocês, sobre aquilo que vocês têm dentro do processo e que sabe que pode superar, mas às vezes não sabe o caminho, né, Roseliane? E o seu trabalho, ele traz muito isso, esse direcionamento de acordo com a necessidade. E é tão bacana eu abrir esse espaço aí das Mulheres em Cena, trazendo a história. Que lindo isso, eu sou grata pelo convite, porque tudo começa na nossa história, né? E quando a gente olha como eu estou na minha relação com a mãe e o meu feminino, como eu estou na minha relação
com o meu pai, o masculino. Eu começo a perceber dentro do meu negócio o que está faltando para mim hoje. Então, a criança que lá atrás eu fui, que queria ser certinha, perfeitinha, de tudo ia direitinho, não tinha um negócio, não conseguia fazer o negócio crescer. Por quê? Porque eu ficava muito tempo nas ideias e eu não ia para a ação. Eu criava todas as coisas na minha frente, na minha ideia. Eu escrevi praticamente 9 livros que eu nunca editei, que eu nunca coloquei a serviço de um bem maior dentro da minha área, porque eu fiquei no campo das ideias. Era tudo tão certinho que eu queria que eu não deixava a energia fluir. Sempre eu achava algo que eu precisava melhorar. Sempre eu achava um defeito, uma crítica que eu fazia para mim mesma. E os meus projetos ficavam nas gavetas, porque eu era exigente demais comigo mesma. Alguém está se identificando por aí, né, com essa história? Pode falar, Rô. Aí eu vou tomando minha água, vocês vão colocando. Se quiserem abrir as câmeras para a gente ver o rostinho, né? A Maria está ali sorrindo, está se identificando, Maria, com alguma parte? Sério? Qual a parte que você se identificou? Fala aí eu vou tomando uma aguinha, a gente vai relaxando mais ainda. Aí! Saiu? Saiu, minha linda. Então, eu me identifiquei, sim. Da forma que você disse aí, eu entendi que é como se a gente se auto-sabotasse, não é isso mesmo? Sim. Esse auto eu saboto, né? Eu ponho em mim mesmo. Eu tenho uma visão muito peculiar em relação a isso, porque quando a gente fala, a palavra comum que a gente entende é autossabotagem. Uhum. Mas ninguém sabota porque quer, Certo. né? Ninguém faz isso consigo mesmo, não é? A gente seria muito cruel sabotar, eu ir lá, né? Que nem essa pessoa entrou, colocou, sabotou, quis sabotar o nosso negócio logo de começo, né? Ninguém faz isso. Faz quando a pessoa tem uma intenção que não é válida. Então, eu gosto de trazer para a gente, embora eu utilize às vezes essa palavra autossabotagem, porque é muito comum na nossa linguagem, Uhum. eu diria que é mais um desconhecimento de nós mesmas e da nossa história. Quando a gente desconhece qual é a nossa história, onde a gente está a nossa história, a gente não sabe como resolver, porque quando você sabe, você vai lá e resolve. Você tem força, você se empenha, você vai indo numa construção, né? Em pequenos passos, hoje um passinho aqui, mas você vai lá fortalecendo. Então, a gente está nesse processo, né, Rô? De identificar, entender, falar, opa, minha mãe foi do jeito que ela foi, porque ela também teve a história dela. Porque ela não teve a mesma possibilidade de estar num grupo de mulheres com a da qual um conhecimento maravilhoso para contribuir para o grupo. Eu tenho certeza que você tem trilhões de coisas para você contribuir, né? Com a sua própria história, com o seu jeito de ser, né? Com a sua forma de lidar com a vida. E quando a gente tem esse entendimento, nós não estamos sabotando a nós mesmos, nós estamos crescendo. E as travas é um bom motivo para a gente fazer melhor, diferente, mas com uma amorosidade intensa, inteira dentro disso que está nos travando. Às vezes,
a gente procrastina. Mas a procrastinação tem um sentido, ela tem uma intenção positiva. Às vezes a gente quer crescer, mas esse crescimento que a gente não vai tem uma intenção positiva. Algo na minha história eu preciso validar e trazer comigo. Eu também, sabe, Maria, eu não gosto também daquele lugar que a gente faz assim, eu quero arrancar isso de mim, porque eu não estou suportando mais determinada característica ou o meu jeito. Às vezes a gente se judia muito. A gente não olha para isso e fala, pera lá, talvez esse comportamento que eu preciso desenvolver, melhorar e ampliar, tem uma criança aqui, uma criança interna, que tem uma história. Que tentou e quis ver o amor do pai e da mãe, que quis sentir o amor do pai e da mãe, que às vezes eram adultos que tinham que trabalhar e pôr, né, a comida na mesa. Não é que eles estavam abandonando a gente, mas a gente, naquele lugar, querendo essas figurinhas que a gente quer amar tanto, né, faz uma leitura sobre a própria história e dá um significado para ela. Deu para entender a autossabotagem? Com Sim, mais carinho? mais clareza. Então, quando você sentir travada, olha para isso com toda a sua amorosidade, fala que tem um bom motivo para eu crescer. E eu vou descobrir esse motivo. Quando a gente está assim, a gente está com o coração aberto, né? Para a resposta vir. Aí vai vir lá uma das mulheres em cena que vai contar uma história e como ela conseguiu resolver a situação. E você fala, nossa, olha que referência que eu tô tendo. Essa mulher foi e fez isso. Puxa, eu acho que no meu negócio eu também posso fazer isso. Porque você está aberto. Você não fica naquele lugar, né, da dor e sofrimento, né, que eu fico lá me martirizando. Ah, por quê? Por que eu não estou fazendo? Por que eu não estou acontecendo? Aquela coisa toda, né? Então a gente não fica nesse lugar. A gente olha para o futuro. E o futuro está logo ali. O futuro é amanhã, é daqui a 1 hora, é daqui a 1 minuto, é daqui a 1 segundo. Como eu quero estar no futuro. Como eu quero me ver. E aí eu construo este olhar amoroso disso que vem para mim aqui na frente. E aí eu vou falar sobre autossabotagem. Quando a gente tem essa crença que está se autossabotando, você cria um futuro maravilhoso, mas também você cria as pedras no caminho para chegar até ele. Uhum. Ficou claro? Muito. Fala, Rô, tem alguma coisa para complementar? Elaine, deu para entender? Quer falar? Adriana, Cris, Dilene tá aí, a Tati. Podem, não precisa ligar se não quiser a câmera, mas pode falar, tá? Prazer. Eu estou por aqui. Desculpa. Não, não, por enquanto não. Uhum. A gente faz. Hum.
De amorosidade. Condições dela, né.
Uhum. Uhum. Nossa, total.
A nossa história, ela não precisa ser um fardo, né? A nossa história não precisa ser um fardo, porque depende da forma como você está olhando, né, a sua história. Que parte da sua história você está evidenciando? Qual o significado dessa parte da sua história que você está dando? Porque é o que a Rô falou, no começo ela estava dando um olhar para a história, um peso da história, como uma dor, um abandono, fui deixada, porque socialmente é isso que às vezes vem a interpretação, né? Ah, coitada, foi deixada pela mamãe, né? Então, nós temos e acabamos incutindo significados, e aí você me perguntou, né, o que foi feito, que você não entende muito bem o que foi feito, a gente foi tirando o significado da nossa história, que nos faz sofrer. E fomos escolhendo ali um passo, outro, porque só pôde ter esse progresso porque você fez o trabalho maravilhoso com você mesmo, olhando para tudo que estava ali, né? E eu fui só acolhendo, porque dá medo no começo para a gente olhar, é igual um negócio. Você está com o seu negócio aí, você quer crescer, e quando você, que eu falo assim, então tá bom, eu vou fazer uma encomenda aí de não sei quantas coisas, quem trabalha com encomenda, né? De 1 tonelada. Você se descabela, porque você fala, não tem estrutura para isso, né? Então, a gente tem medo de crescer. E para crescer, a gente precisa deixar o que é de uma parte da nossa história com um significado que a gente carregou durante tanto tempo que se tornou um peso. E que a gente pode fazer disso a alavanca para o nosso trabalho. Porque o trabalho, gente, nosso, seja o trabalho daquela mulher que está em casa, né, como as nossas mães não tiveram oportunidade, às vezes, de ir para a vida e ter o reconhecimento financeiro, o reconhecimento do seu empenho, do seu esforço, né? O trabalho é uma forma de a gente colocar em xeque questões como a Rô falou, nossas máscaras, as nossas limitações, nossas crenças limitantes, na verdade, em xeque para a gente desmistificar isso que nós ouvimos, que nós percebemos e o que nós demos de significado. Então, qual é o significado que você está dando para a história que você viveu? Qual é o significado que você está dando hoje para a história que você está vivendo? Que lugar que te coloca quando você dá esse significado? E olhar, como a Rô falou, você precisa ter essa permissão interna de querer se redescobrir, né? De querer ver uma nova mulher, e falo nem nova, né? Porque a gente está lá dentro da gente, mas deixar essa nova mulher se apresentar para um novo contexto, um novo movimento, uma nova história, um novo processo, né? E a gente dá desculpa mesmo, né, Rô? A gente dá desculpa mesmo. Olha, por causa disso, eu não faço por causa que me falta aquilo, eu não faço porque me falta aquilo outro. Nós damos desculpa. E a gente só dá desculpa porque, às vezes, a gente não tem esse direcionamento. Então, quando a gente está num grupo de mulheres, quando a gente está com outra mulher, quando a gente se permite ser direcionado o nosso olhar para aquilo que é melhor e que a gente pode se apossar dele, a gente pode ter esse melhor, a gente vai desenvolvendo muito mais a nossa capacidade, nossa resiliência de viver as coisas que a gente tem que viver, né? E é linda a sua história, eu sou apaixonada pela sua história. Não sei se eu te contei, né, Ru, mas eu fui diretora de casa de criança, onde a mãe não pode ficar, não tem familiar, e essa criança fica na casa
da criança, né? E é um trabalho muito difícil, muito árduo também, mas é um trabalho magnífico. Então, ver você chegar aí, estar na liderança de mulheres, né, se redescobrindo e podendo levar além do que você já está indo, né, é fabuloso. E quando a gente olha, gente, para esse grupo de mulheres que vocês estão hoje aqui reunidas, né, ou que vocês estão fazendo parte já aí do projeto, né, Mulheres em Cena, eu indico, mega indico. Por quê? Porque vocês podem ficar numa vulnerabilidade, não na vulnerabilidade da ausência, mas na vulnerabilidade de dizer e vir contar a própria história e dizer: eu tenho muita dificuldade de lidar com inveja. Olha só, Campo me trouxe essa palavra por algum motivo. Com a inveja. Inveja do quê? Poxa, o fulano está acontecendo, conseguindo, pondo o bloco dele, eu gosto de dizer o bloco na rua, né? Pondo o bloco dele na rua, crescendo, e eu estou aqui ainda, né? E a gente sente aquela pontadinha porque a gente fala assim, mas eu tenho tantas possibilidades, eu sou boa, eu estudo, eu me esforço, por que que eu não estou indo além? Então, é o momento que a gente para, olha para a nossa história, olha para o significado que a gente está dando para a história e olha para o nosso espelho. Então, quando a gente joga, nossa, mas minha mãe falava, meu pai falava, e a gente joga toda a crítica para cá, a gente está jogando aquilo que a gente tem dificuldade para esse espelho. E a gente começa a se refletir nesse espelho, ao ponto que a gente não precisa mais do espelho e que a gente fala assim, não é que eu estou vendo uma Silvana aqui que não está contribuindo com o rolê que tem que contribuir, né? E eu vou lapidar essa parte minha. Né? Da onde vem essa parte minha? Eu vou lapidar. E a pergunta mais que a gente tem que fazer, gente, nunca, talvez assim, já que nunca, não gosto dessas coisas extremistas, não, mas evitar de perguntar por quê, meu Deus, por quê? Mas sim, para quê? Para que está né? Para quê? Por que está acontecendo isso? Para quê? Né? Para que eu vou fazer isso? Para que serve o que eu quero colocar no mundo? O que eu quero fazer com que o outro receba? O que eu estou empreendendo? Né? O que é o meu produto? O meu produto leva que mensagem para o mundo? E aí eu vou descobrindo partes da minha história. Eu falo, que legal. Como a Rô falou, reconhecer. Então, quando vocês chegam no final dessa jornada de vocês, e vocês têm lá, né, a festa ou a homenagem, né, o celebrar, ele é, não é tão importante quanto o caminho que vocês trilharam, mas ele precisa existir, porque a gente precisa celebrar, sim, todas as nossas conquistas, porque a gente só pode estar onde a gente está, porque os nossos ancestrais, nossos pais, avós e todos fizeram algo para melhorar e para a gente poder estar hoje aqui. Então, a gente não está sozinha, nunca. A gente sempre tem essa história para contar. Hoje até as mulheres de hoje em dia, eu não sei quanto a vocês, né? Eu trabalho muito isso no perfil. Eu falo assim, gente, eu não consigo me ver ali. Eu adoro tricô, minha mãe faz crochê, eu tenho isso na minha história, né?
eu gosto de fazer, mas eu não quero parar e deixar as coisas rolarem, porque eu acho que a gente tem uma potencialidade para levar o nosso melhor para outras mulheres, para outras pessoas. E cada coisa que você faz, e o dinheiro, ele vem, vamos falar um pouquinho sobre essa prosperidade, porque a mãe é a carteira, né? A mãe é o din-din na carteira, né? O pai é o direcionamento, é como você administra, é a energia de você poder colocar o valor no seu trabalho, de você ter uma programação do que você executa, de você ter essa coisa que vai para a energia da ação, né? Então, a mulher é a carteira e o pai é o direcionamento. Então, quando a gente tem essa integração dentro da gente, a gente entende, está faltando mais o que? Mãe dentro de mim ou pai dentro de mim? E qual é a história que eu estou contando para mim? Que significado eu estou dando para essa história? E que lugar eu me coloco quando eu dou esse significado? É um lugar de vítima? É um lugar de heroína, né? Que eu vou poderosa, forte, né? É um lugar da temida. Ai, não, não dá. Como que eu tô nesse processo? É quando eu me redescubro e falo para mim mesma. É uma história que eu estou contando para mim. E qual é a história que agora eu quero escrever na minha vida? Quem eu realmente, de fato, quero ser no meu negócio? Para mim, no meu negócio, eu quero ser essa empresária. Para mim, no meu negócio, eu quero ser uma mulher que inspira outras mulheres a trazerem a sua voz, a sua potencialidade, o seu dom para o mundo. Então, eu me assumo e eu me vejo inteira com todas as minhas células, porque quando a gente vive algo na nossa história, ou tem algo na história da nossa família, a primeira coisa que vem é um sentimento, e um sentimento, ele colapsa no nosso corpo. Então, as nossas células, elas são cheias de memórias, e por isso que é sistêmico. A gente tem no inconsciente coletivo da família essas histórias e essas sensações e sentimentos. E quando a gente trava, a gente está pegando um pouquinho dessa história para olhar com carinho, porque alguém passou por isso e pode ir melhor. Então, a prosperidade que a gente tanto quer, né? O financeiro, o reconhecimento, né? Fazer e planejar e conseguir executar tudo que a gente quer planejar e executar, né? Parte desse significado que eu estou dando para aquilo que eu já vivi, qual é a parte da história que eu estou olhando e como eu estou olhando essa história e como eu quero, a partir de agora, escrever essa história, como eu quero viver essa história. E as travas, né? Como a gente estava falando, né, Isabel? Essa questão dos sabotadores que a gente tem aí, e a gente tem vários sabotadores, eles nada mais são do que uma estrutura na nossa mente que mente para a gente, que fala que você é uma coisa que você não é. Nós viemos para cá, gente, para a gente ser feliz, para a gente ter conquista, para a gente fazer, para a gente realizar. Nós viemos para cá para deixar esse mundo muito melhor. Mas, Sil, eu vendo calcinha. Não, mas a sua calcinha inspira uma série de coisas para o mundo também, não? Por que não? Como você quer olhar isso que você está vendendo? Eu trouxe calcinha aqui para a gente quebrar um pouco isso, né? E é legal, né? Quanta mulher põe uma lingerie e fala assim, puxa, eu estou tendo mais de mim, do meu feminino. Olha que lindo isso, gente. Por isso que eu falei, eu quero saber o que vocês trabalham. Coloca no chat qual é a área de vocês para eu trazer mais focada no que vocês fazem, né? Porque aí vai ajudando a gente a trazer essa narrativa tão linda.
e abordar um pouco mais nossa história, né? Podem perguntar, gente. Fica tá? Tranquilo? Não. A Tati está falando assim, ó, ouvindo e tentando me entender e entender a minha vida, né? É muito lindo isso, né, Tatiana? A gente se entender na vida, né? E esse se entender tem que vir de um lugar, gente, muito mágico dentro da gente, né? Muito mágico, porque já o nosso feminino, historicamente, ele foi muito aprisionado, né? Nós sempre foi colocado um feminino como um feminino de dependência, de uma energia muito do masculino, né? Então, haja visto que quem tinha um bolso na roupa era o homem, porque era ele que guardava as moedas, né? Para nós mulheres, a gente lá, antigamente, a gente não conseguia se vestir, alguém que tinha que desabotoar a roupa, né, das mulheres antigamente, que tinha aquele, como é que chama? Espartilho, né? Acho que é isso. E, então, historicamente, nós viemos com muitas cargas do não pode, não dá, não é permitido, né? Só o não que a gente vai tendo aí historicamente já é um não bem grande, não é verdade? E quando a gente olha na nossa história, do papai e da mamãe, o que eu quero trazer para vocês que não importa como foi sua história, ela é significativa para você, né? Eu trabalho com mulheres mais fragilizadas e é bem comum, né, as mulheres trazerem suas dores de um desrespeito maior que foi para consigo enquanto criança, e a gente fala muito do que você quer fazer com essa história, o que você quer fazer com esse pedaço da história? E eu aprendi, sabe, gente, eu aprendi de uma forma muito linda que a nossa história, ela tem um lugar de direito, e a gente põe ela no lugar que a gente acha que é melhor, né? E a gente vive com tudo que dá para viver, porque não é também aquele lugarzinho que a gente fala assim,
A minha história, eu não vou perdoar ou eu não vou falar, porque a gente está falando de pai e mãe, né? E é o contexto sistêmico, acaba caindo em pai e mãe, e muita gente fala assim, eu não vou perdoar, e não é só sobre isso, né? A gente entra numa outra camada, é como eu quero me sentir bem com partes da minha história, e como eu quero escrever a minha história. Só aí a gente pode ter a liberdade. Porque a nossa mente, que nem eu estava falando, a mente, né? A gente tem uma estrutura de crenças que a gente passa a criar, até mesmo sobre olhar partes da nossa história, se é bom ou ruim. Eu fui tomar a minha mãe, quando eu falo tomar, assim, viver, olhar para minha mãe, ver o que a minha mãe faz, como minha mãe faz, ou o jeito dela, aos 49 anos, eu tenho 56, quando eu realmente pude olhar e ver o jeitinho dela e falar, tá tudo bem, mãe, ok, você está fazendo o seu melhor. E eu recebo aquilo, só que eu escolho receber. E eu cuido da minha mãe. Né? Então, coisas desafiadoras. Mas se a gente está falando tanto de família, que me conecta isso com o meu negócio. O seu negócio é uma organização sistêmica igual a uma família. Dentro do seu negócio, você tem a representação de pai e de mãe, do masculino e do feminino. Por isso é tão importante a gente entender isso. Porque quando você quer colocar o preço, quando você tem que fazer documentos, quando você tem que colocar um sistema, isso tudo é uma energia do masculino. E quando você vai criar, quando você vai fazer uma comunicação, quando você vai expor, quando você vai levar o seu produto para o mundo, é um grande filho que você está apresentando. Então, você é pai e mãe do seu negócio. E seu negócio é o seu filho, como você está apresentando o seu filho para o mundo. Apresentem os filhos de vocês, gente, com todo orgulho, né? Que eu estou vendo aí a Rô, eu estou encantada aqui, emocionada por eu saber da trilha dela e o quanto ela está colocando isso para vocês, né? Para ir juntas. Não precisa estar sozinha para isso. E olhar juntas, né? A Edilene está falando, não existiam costureiras, somente alfaiates. Sim, só eles poderiam ter isso. E a gente fez, né, na história, muitas coisas escondidas, e agora a gente não precisa mais. Olha que maravilhoso. E a gente pode falar, assim, daquilo que a gente fala com muito orgulho e reconhecer, porque até essa coisa do reconhecimento, pelo menos dentro do que eu vejo, do que eu tive de crenças, né? Era orgulhosa, você está sendo muito orgulhosa, é nariz empinado, né? Então, a gente tem que ter orgulho do que a gente faz, sim, gente. A gente tem que amar mesmo o que a gente faz, a gente tem que viver aquilo intensamente o que a gente faz, porque é isso que faz a gente ser quem nós somos, né? E o que viemos para ser. Então, o que vocês vieram hoje para ser aqui, né? E a Tati entendendo isso, vai ter uma vida toda, viu? Não vai ser só na live, não. Eu sinto te dizer isso, viu, Tatiana, que a vida toda a gente vai olhar para isso, né? Olhar para isso porque é vida. A nossa vida é um grande negócio, porque a gente se vende, a gente se mostra, a gente se produz, a gente se coloca, né? Quando eu falo, gente, se vende no sentido de, sim, qual o valor que eu estou dando para aquilo que eu faço. Então, o que eu quero que vocês pensem? Onde está a trava de vocês? É onde está o ouro. É a partir dali que vocês vão começar a grande guinada na vida de vocês. Então, olhem, não desvie o olhar, não, porque é maravilhoso quando a gente consegue fazer isso.
Uhum. Sempre, né? E deixa eu pedir um favor para vocês, escrevam no chat a palavra que resume para vocês hoje esse nosso encontro, do que eu trouxe, do sistêmico. Qual a palavra que fica para vocês? Tragam aí. Podem escrever no chat a palavra ou pôr o microfone, falar. Podem colocar. Gratidão. Uhum. O que que significou para você o tema de hoje? É, o pessoal tá, eu sei que às vezes está fazendo outras coisas, dá uma paradinha. Você também pode dizer. Isso é verdade. Que linda reflexão, né? Foi ótimo participar desse momento. Muito obrigada, Rose. Muito obrigada, Sil. Gratidão de presença, gente. Reflexão de onde eu me encaixo no mundo. Muito bom. Gratidão. Muito bom. É, e é isso, né? Gente, eu que tenho que agradecer essa oportunidade para vocês. Eu estou sentada aqui, até apareceu meu joelhinho aí. Oportunidade de estar com vocês e quero, né, quem sabe ainda ter uma outra oportunidade de estar aí presente para abraçá-las todas. O que está aí, @Sil Moraes, ponto oficial, tá? Ponto oficial. Vou escrever no chat. Cris, Pri. Esse vim de pijama, gente, tá lindo, é assim, do jeito que é. Aí, ai, queria ter visto antes vocês, gente. Tô de pijama, não pode descer muito a câmera, não. Não, apareceu até minha perninha aqui, porque eu tô sentada na cama, eu mudei aqui o espaço, né? Minha sogra está aqui em casa, então o meu escritório ficou sendo o quarto dela agora, né? Aí eu falei, eu vou vir para cá para ficar mais quietinha. Gente, a Marley é minha mãe, primeira vez que ela tá usando o Meet, não sei se ela vai conseguir ligar Ah, aí. que Fala, mãe, só linda! clicar aí na câmerazinha que aparece. Ou se você quiser abrir o microfone também.
É, Aí. vai ser um exercício para agora, gente. Qual é a história que a gente quer contar desse evento? No primeiro episódio, ou que a gente sai com o coração quentinho, ou com um ensinamento, ou com um aprendizado? Porque a gente replica, às vezes, coisas que não são necessárias. Então, que a gente possa contar, né? O sucesso que é, conhecer vocês, estar aqui com vocês, muito mais do que o ocorrido do primeiro momento, né, Rô? Já, já passou. Não faz parte da minha história. Espero que não faça parte de vocês também, da história de vocês de hoje. Beijo, gente. Tchau, Obrigada. obrigada, gente. Boa noite. Tchau.